Os homens têm se afastado das mulheres e a tendência é que se afastem ainda mais. E não é por falta de interesse, não. É que eles começaram a calcular riscos. O ambiente dessa relação mudou e mudou muito nos últimos tempos. Estive em um relacionamento por 11 anos, casada há 8, e foi assim que o meu marido pediu o divórcio. Meu marido falou, gente, ele falou assim que ele pensou se eu era a mulher da vida dele, por eu ter tido aquela atitude de não apoiá-lo ali. Hoje vou te mostrar o terror do homem moderno, quando a mulher que ele escolheu rouba dele sua paz, tranquilidade e o desejo de viver ao lado daquela que um dia ele escolheu para viver com ele o resto de sua vida. Agora deve fazer uns 7, 8 anos e a gente tinha acabado de comprar um apartamento na planta. Na verdade, já dava pra entregar as chaves e quem já comprou apartamento na planta sabe que a gente tem aquela parcela mais alta que paga no final da entrega ali das chaves do apartamento, né? E essa época tava sendo uma época muito difícil pro meu marido. Hoje eu enxergo que ele tava tendo um burnout, mas na época eu não conseguia entender. Até porque, gente, eu fui muito criada assim. Ai, tá doendo, beleza, mas lava o rosto, vai lá pra fora, vai pra cima da vida. E hoje eu entendo que não é assim, sabe? Que as pessoas têm burnout, que a gente tem a questão de saúde mental. Mas assim, na época eu não tinha essa consciência. E estava sendo uma época muito difícil pra ele no trabalho que ele tava. Não era assim por conta da empresa, era por conta do momento dele mesmo, né? Ele trabalha com vendas, então é uma área que você se cobra muito, né? Você tem a cobrança ali de meta. Enfim, gente, ele já vinha falando há um tempo que ele queria sair da empresa, mas eu sempre falava, não, a gente tem um compromisso, a gente precisa cumprir esse compromisso, que era essa parcela muito alta, era 10 mil reais na época. E eu falei, você tem que ficar até pelo menos a gente pagar essa parcela. E essa parcela vencia em fevereiro. Aí, beleza, ele me ouviu, assim, ele continuava falando, mas assim, eu não dava muita bola, porque na minha cabeça, a gente já tinha acordado que ele ia sair em fevereiro depois de pagar a parcela. Fomos viajar no final do ano, aí era uma época que a gente tava muito duro, aí a gente foi, tipo, pra casa dele, né, do vô dele, que fica no interior de São Paulo, e a gente tá lá, e um dia, assim, já tinha passado ano novo, a gente tava no churrasco, ele falou, Tainá, preciso falar com você, vamos lá na calçada. E aí, gente, eu achei que ele ia falar alguma coisa de compra, de sei lá, que queria pedir mais cerveja. Gente, sério, eu nunca imaginei que ele ia me contar o que ele me contou. Ele falou, Tainá, eu volto na próxima semana pra empresa e eu vou pedir as contas. E aí eu falei assim, não, você não vai pedir. E ele respondeu, não, eu vou sim. Só que, gente, o vou sim dele foi tipo, oxe, você não manda em mim, eu vou pedir. Gente, eu fiz um show. Chamei ele de irresponsável. Nossa, gente, eu fiquei muito brava. Porque, assim, eu sabia que não ia dar pra pagar os 10 mil se ele saísse da empresa. Aí eu falei, vou ficar de bico e ele vai superar esse surto dele. Não superou, gente. Ele chegou lá, era um dia 4 de janeiro. Um dia, tipo assim, era logo... Era, assim, a segunda-feira que ele voltaria, sabe? E eu vi que ele saiu de casa muito triste, porque eu não apoiei ele. Foram dias muito ruins, assim. O final da viagem, até o dia dele pedir demissão, foram dias muito ruins. Porque na minha cabeça ele tava repensando, mas acho que na cabeça dele ele só pensava, porra, ela não tá me apoiando em nada. E aí deu o bendito dia lá. Eu vi que ele saiu de casa mal, porque eu não tava apoiando ele. Só que eu também não sabia, não tinha certeza se ele ia pedir. E aí eu não falei nada quando ele saiu de casa. E aí, quando ele chegou na empresa, ele mandou, já cheguei. Aí eu falei, olha, faz o que seu coração mandar e tal. Aí mandei um texto bonitinho pra ele. E aí, gente, ele pediu as contas. Ele pediu as contas, chorando muito, porque era um lugar que ele gostava muito de trabalhar, ele gostava muito das pessoas. Mas ele tinha chego no limite dele, emocional, que não dava. Hoje, a gente tem contato com algumas pessoas ainda dessa época. E as pessoas falam que o Renato estava insuportável naquela época. Tipo assim, dele chegar, não dar bom dia, dele não querer falar com as pessoas, tratar as pessoas mal. E viver naquele, sabe, altos e baixos. E meu marido falou, gente, ele falou assim que ele pensou se eu era a mulher da vida dele, por eu ter tido aquela atitude de não apoiá-lo ali. Mas em minha defesa, vocês perguntam, Tainá, vocês pagaram os 10 mil? Vocês acham que a gente conseguiu pagar os 10 mil? Estive em um relacionamento por 11 anos, casada há 8, e foi assim que o meu marido pediu o divórcio. Já faz agora uns 2 meses, né? Cravadinho. Foi meu primeiro relacionamento, meu primeiro namorado. Daquele que você sai de casa dos pais, casa, tudo bonitinho e vai morar junto. Então, além dele ser o meu primeiro divórcio, ele também é meu primeiro término. E tá sendo, assim, uma fase bem desafiadora pra mim. Vim aqui compartilhar com vocês o que eu tô sentindo durante esse período. Tô me arrumando pra ir pro trabalho, então, enquanto eu vou me maquiando aqui, eu vou conversando com vocês. Bom, a primeira semana, pra mim, foi a mais difícil de todas, assim.
Eu não conseguia comer direito, eu não conseguia dormir direito. Sabe, parece quando alguém morre e você, tipo, não tá aceitando aquilo? Era desse jeito que eu tava. Essa primeira semana é a semana que você tá desesperada, que você manda mensagem se humilhando, que você pede, pelo amor de Deus, pra ele voltar, pra ele repensar. Porque, assim, ao contrário do que vocês possam estar imaginando, nossa, terminaram por alguma traição, alguma coisa muito grande. Mas não aconteceu literalmente nada. Ele simplesmente acordou num dia, ele acordou mais cedo do que eu, ele nunca fazia isso, e ele falou, não estou feliz, quero me divorciar, porque eu estou sendo pressionado pelo trabalho, estou sendo pressionado por você, e eu não quero mais lutar, não quero mais tentar, não quero mais fazer nada. Eu sempre fui aquelas esposas boazinhas que, tipo, nunca fazem nada que o marido não quer, não reclama de nada, tenta, tipo, ser compreensiva e fazer tudo pra ajudar ele. Só que uma coisa que eu descobri, claro, depois que eu terminei esse relacionamento, é que homens odeiam mulher assim. Você tem que ser uma mulher ruim, tecnicamente, para o homem encontrar valor em você, senão você é substituível e totalmente descartável. Enfim, nessas primeiras 2 semanas, foi a semana da depressão mesmo, assim, que eu não queria fazer nada, que eu olhava pro lado dele da cama e chorava, ou acordava de madrugada esperando que ele estivesse ali. Eu lembro de sentir até pontada no coração, assim mesmo, quando eu acordava e ele não tava ali na cama, sabe? Nossa, e eu lembro como isso foi horrível, foi doloroso. E que, nossa, eu não desejo mesmo que ninguém passe por isso. E foi toda essa questão de eu nunca mais vou achar ninguém, nunca mais vou estar no relacionamento de novo. E nunca mais vou ser amada de novo, ou até mesmo conseguir amar de novo. Os motivos que eu estou fazendo esse vídeo aqui é porque no TikTok eu vi bastante vídeo de meninas que me ajudaram a sair desse pensamento também. Então eu espero que o meu vídeo, de certa forma, ajude vocês também, sabe? Porque isso é uma grande mentira. Uma mentira que a gente conta pra gente mesmo, talvez até pra voltar pra nossa zona de conforto, sabe? Que seria com o ex. Aí, entrando pra segunda semana, eu lembro que, tipo, ele já veio me procurar, mas ele veio me procurar nunca com num lugar de vamos reatar nosso casamento ou vamos lutar pelo que a gente tem, mas era, tipo, num lugar de... Parecia que era contar vantagens, assim, do que ele tava vivendo fora do casamento. Tipo, tô saindo todo dia, tô conhecendo umas meninas novas. Sim, ele vinha me contar isso. E agora eu faço isso, eu faço aquilo outro, e eu ficar, mano, o que tá acontecendo? Então, nessa segunda semana, eu já comecei a me colocar no lugar de questionar, tipo, é esse relacionamento mesmo que eu quero viver na minha vida? Porque eu sempre fui aquelas mulheres que romantiza muito um relacionamento, do tipo, nossa, quero viver um relacionamento igual de filme, sabe? Então, toda vez que ele vinha e me contava algo que me machucava muito, eu pensava, nossa, mas por que isso tá acontecendo, né? Por que eu mereço isso de alguma forma? Ou por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá escolhendo isso ao invés de lutar pelo nosso casamento? Então, eu já comecei a questionar as atitudes dele já na segunda pra terceira semana, assim, a terceira semana com mais intensidade. E perceber que as coisas que ele tava fazendo pra mim estavam me deixando muito triste e não era isso que eu idealizava em um relacionamento, principalmente num casamento. Vocês devem estar se perguntando, tá, Amanda, mas teve alguma parte boa, então, nesse primeiro mês? Cara, eu acho que o primeiro mês não, foi o mais difícil, assim. Acho que a parte boa mesmo que eu consegui absorver foi o quanto eu fui acolhida pelos meus amigos e pela minha família, assim. Eu percebi que eu sou rodeada de pessoas incríveis, maravilhosas, e que eu tive muito apoio mesmo. As minhas amigas conversavam todo dia comigo, a minha família conversava todo dia comigo, pra tentar me tirar dessa situação, assim, de extrema tristeza, né? Funciona bastante. A academia também funcionou bastante pra me ajudar a sair dessa situação, mas eu me pegava muito lembrando, assim, que, tipo, tava tudo bem durante o dia, durante o trabalho, mas sempre quando eu chegava em casa, na hora de dormir, por exemplo, pegava muito, eu sentia muita falta dele. Era uma coisa mais
estou rodeada de pessoas todos os dias, todas as horas, mas a hora de dormir sempre é uma hora piorada, avassaladora, assim, que te tira do seu norte. Então, o meu desafio, assim, acho que do primeiro mês do meu término foi realmente esse. E foi péssimo. Eu estou agora finalizando o segundo mês. E eu volto a contar pra vocês como está sendo esse segundo mês e todas as coisas que aconteceram na minha vida, pra esse vídeo não ficar muito longo. Mas assim, só pra concluir essa primeira parte, se você tá passando por isso, não desista de você. Ou até mesmo dentro do seu próprio relacionamento. Não desista de você. Saia com as suas amigas, tenha seus próprios hobbies. Porque quando você termina um relacionamento, você não tem nada disso, você só vive pro cara, assim como eu fazia. Quando ele sai, você não tem mais nada. Você não tem mais você não tem hobbies, você não tem amigas, você não tem estrutura alguma pra aguentar a dor de um término. Então, fica com você, se abraça, se acolhe, tenta descobrir coisas novas. É isso que eu tô fazendo e tem me ajudado. Então, se apega nesse processo, tipo, sente a dor mesmo, pra você sentir tudo agora, pra no futuro você não sentir mais nenhum resquício disso, sabe? Isso é muito importante, você se acolher, você fazer uma terapia, fazer uma atividade física. Eu tenho certeza que você vai passar por isso, assim como todas as mulheres já passaram, eu tô passando. E é importante esse acolhimento, tá bom? É isso, um beijinho.